Hoje a maior parte do discurso é muito chamada responsabilidade social das empresas, que depois eu vou entrar aqui isto com o Friedman. E é interessante é que, mesmo as pessoas defendendo que a preocupação deve ser tripla, que é social, ambiental e económico, portanto, a pessoa ligar estas três coisas, a pessoa escolheu a palavra social. Não é? Portanto, devia então escolher as três coisas. Não é? E porquê é que escolheu a palavra social? Porque essa palavra social é aquela que rende mais, que é, portanto, a pessoa sem querer, substituição do ético pelo social, não é? E esse social depois resultado de um consenso entre as pessoas, não é? Portanto, é um consenso, por exemplo, pode ser de partidos, vamos imaginar que era um consenso das pessoas que estão a assistir a um jogo de futebol, ou por aí adiante, portanto, como se isso fosse ético, não é? Portanto, quer dizer, como eu costumo dizer muitas vezes, um árbitro desonesto tem o apoio, em princípio, de mais de metade das pessoas que estão no estádio, não é? Portanto, então, isso é extremamente perigoso, não é? Eu, em coisas que tenho vindo a defender, tenho vindo a dizer que o social está mais, mesmo ambiental ou económico está mais. A pessoa deve ser responsável, livre e responsável. E sendo responsável, um tipo verdadeiramente responsável, há de ser responsável socialmente, ambientalmente, economicamente e por aí adiante. Não é preciso. A adjetivação só serve para esvaziar, inclusive, a própria responsabilidade. Quando tipo passar a fazer coisas para ser social, não sei, tá? Para aldrabar e tal, para não sei o quê, tal, para gastar, para pagar não sei o quê, tal. Quer dizer, todos estes tipos de fraudes são todos sociais, não sei, tá? Todos com fotografias sociais, quer dizer, todos com cidadania, não sei quantos, todos na fotografia, não tem tanto. É como um tipo faz isso coisa de comunhão solene, então não é o ato, não sei o que, mas é o tipo de tirar fotografias, ou do casamento, ou da comunhão, então, e sobrepõe-se ao resto, que é o tipo a aparecer, trabalhar para a fotografia, não é? Portanto, isto aqui tornou-se uma coisa perversa, não é? Não só o ambiente, que é usado também para a mesma coisa, como um biombo para esconder a falta daquilo, não é? Portanto, ou como cosmética para escolher a falta, não sei de quantos. Reparem, quando apareceu o Estado de Providência, o chamado Estado Social, não é por acaso que se chama Providência. A pessoa quer substituir a Deus, não é? E quer substituir, mais do que Deus, acaso, sorte. Uma das coisas que a pessoa quis anular foi a sorte. Portanto, que a pessoa não dependesse de toda a... O Maquiavel dizia que havia três dimensões na natureza humana. Uma era a necessidade, outra era a virtude e outra era a fortuna. Portanto, o que é que no fundo é? Há coisas que dependem da natureza, quase como tipo, nasce alto, mais baixo, mais bonito, mais feio, mais forte, mais preto, branco, não sei o quê. Portanto, isso resulta da necessidade. Há coisas que acontecem, deixo cair uma pedra e necessariamente a pedra vai para ali. Há coisas que resultam da necessidade. Há outras coisas que resultam da virtude, não é? Quer dizer, aqui virtude ou vício. Resultam das escolhas que a pessoa faz, não é? E essas escolhas levam a caminhos diferentes, a resultados diferentes, a consequências diferentes, não é? Na vida política, na vida económica, na vida, eu vou fazer escolhas, produzir isto, aquilo e tal. Portanto, isso não depende só, tem a natureza, isso vai, de certo modo, é como se fosse um ADN, não é? Mas depois dentro disso é o que eu faço também com as minhas limitações, não é? E depois uma terceira que é a fortuna ou azar, não é? Que é, mesmo isso tem aqui uma outra componente ainda que é de fortuna ou azar, não é? Ah, bem, em certo sentido, o que é que fez o Estado de Providência? Foi querer acabar com isto da fortuna e o azar, não é? Só que, o que é que acontece? Eu, ao mexer nisto, vou também mexer na virtude, porque a pessoa vai achar que depois as escolhas que faça, alguém azar de alguém que vai pagar, tanto... Está bem aqui, tanto... Isso, de certo modo, depois também vai afetar a necessidade, porque eu também, com as escolhas que faço, posso prejudicar também, até estas três coisas estão ligadas, não é? Quer dizer, em parte, aquilo que se chama o Estado Social, e repare, por isso é que se sobrepôs sucessivamente ao que vinha de trás, e em parte à ideia de Deus, não sei o que está, no fundo, também ligado a esta ideia de virtude, não sei o quê, de sorte, tanto, isto, então está
estado de providência, não é? Uma empresa que vise um bom desempenho ético promoverá uma cultura organizacional que necessariamente inclui os seus parceiros no negócio, geradora de confiança e respeito pelos direitos dos que por ela são afetados e de responsabilidade perante as consequências das decisões e dos atos praticados. Não é? Depois aqui uma frase do Peter Drucker, que é também austríaco, embora não seja austríaco no sentido... Então, dizer, cultura como a estratégia é um pequeno almoço, não é? Tanto que, no fundo, a pessoa está a dizer é que a pessoa pode ter estratégia, pode ter códigos, mas se a prática da empresa é contrária àquilo, aquilo vai ter... Porque parte desta cultura está entranhada na forma como se fazem as coisas, não é? Portanto, então, como a estratégia é um pequeno almoço, não é? Mas este senhor, que era o Marshall, ele costumava dizer que há dois tipos de motivações no ser humano, não sei se eu já vou falar nisso, que são as motivações fortes e as motivações nobres, não é? Quer dizer, fortes são aquelas que no dia-a-dia acompanham a pessoa, que faz com que o indivíduo se levanta, todos os dias, tanto o padeiro que se levanta às 6 da manhã, às 7. Fortes é aquelas que fazem com que o indivíduo, num determinado momento, fortes ou nobres, quer dizer, atitudes nobres que a pessoa tem a cada passo, ou até se calhar heroicas, quer dizer, numa hora um tipo pode ser herói, não é? Mas se calhar para ser decente, para ser credível, se calhar tem que ter um comportamento, hábitos que levam a que a pessoa ganhe essa credibilidade, ganhe essa reputação. Não? Então ele, no fundo, o que ele no fundo queria dizer é que uma economia de mercado se baseava em motivos fortes e não em motivos nobres, não é? Porque os motivos novos não fariam com que aquilo não funcionasse todas as manhãs, 6 da manhã, às 4 da manhã e tal. Portanto, isto é interessante. Portanto, isto tem também a ver com o problema de incentivos. Eu pus aqui o problema dos incentivos perversos. Ajudam a atingir metas, mas há que criar atividade em si mesma. De outro modo, há o risco de se trabalhar para os incentivos e se esquecer a atividade. Não é? Portanto, então uma coisa, vamos imaginar que eu quero que o miúdo seja melhor que os outros, tenho um filho que quero que seja melhor que os outros, a pessoa passa a dar uma determinada quantia quando a pessoa tira um muito bom, não é? Quer dizer, no limite, pode acontecer que o indivíduo amanhã comece a aldrabar para poder ter muito bom e ter a quantia. Quer dizer, o estudo em si deixa de valer, não é? Isso aparece em muitas atividades. Então, pus aqui, os incentivos contam, mas têm que estar alinhados com os objetivos da empresa. Portanto, tem muito a ver também com a formação de profissionais. Senão, é uma espécie de dar caramelos aos meninos, não é? Portanto, o indivíduo passa a ter os caramelos e depois esquece a própria atividade. Nenhum negócio consegue sobreviver durante muito tempo sem que os envolvidos nele tenham boa reputação, sem que exista confiança, recíproca, civilidade, cortesia, em suma, decência, não é? Uma sociedade decente. Pronto, então passávamos aqui para uma coisa do Friedman, quer dizer, julgo que as pessoas que criticam a ética, e muita gente que escreve da ética e tal, acho que o saco de porrada e tal é normalmente um artigo do Friedman, que é normalmente considerado um dos artigos mais lidos no jornal de domingo, no New York Times. Então eu pus aqui com o título do artigo era a responsabilidade social das empresas, até aqui 2 vezes é aumentar os lucros. Portanto, foi publicado em 1970 no New York Times. Portanto, e ele, no fundo, terminava com uma parte de um livro famoso dele, que é o Capitalismo e Liberdade, não é? Então, ele terminava com... e essa citação que eu pus aqui já de propósito, ele terminava assim: existe e só uma responsabilidade social das empresas, usar os seus recursos e desenvolver atividades visando aumentar os seus lucros, desde que permaneça dentro das regras de jogo e sem engano ou fraude, não é? Portanto, o que a pessoa, no fundo, está a dizer é um comportamento decente, não é? Cumprir regras mínimas, portanto, seria quase a honestidade é a melhor política, não é? Portanto, só que se a pessoa for a ver bem, dizer, isto de facto traduz aquilo que podia chamar o mínimo ético, não é? Que é a pessoa comportar-se de acordo com as regras, não enganar as pessoas, não defraudar. Embora isto de enganar ou defraudar ou dizer o que a pessoa... São coisas que muitas vezes não são tão fáceis. Eu às vezes costumo dar um exemplo que se dá normalmente em cursos de ética a nível de empresas, que é uma situação de... Portanto, a Grécia tem muitas ilhas, portanto, isto dá-se na Antiguidade. Há uma dessas ilhas que já há muito tempo que não é abastecida, portanto, precisa de um abastecimento regular de trigo, não? E não é abastecida porque há tempestades, o tempo está muito mau, os barcos não chegam, então começa a haver uma certa carência de trigo, não?
chega a uma certa altura em que finalmente chega um barco com trigo, não é? Portanto, e é evidente que esse barco com trigo, quer dizer, sabendo que dessa falta e tal, pode se calhar aumentar o preço, não é? Nem se sabe se tipo vai aumentar o preço, não é? Portanto, mas acontece também é que esse tipo que veio no mar alto também sabe que provavelmente passado um dia ou 2 ou 3 vai chegar outro barco, porque tipo no mar viu que há um outro barco que vem a seguir. Portanto, o problema que se põe é, sabendo dessa carência, a pessoa pode perguntar, esta é uma questão ética, se o dono do barco, a pessoa que chegou, deve ser obrigado ou não a avisar que pode chegar um barco passado 2 ou 3 dias. Não sei, faz com que eu, por exemplo, em vez de comprar 4 sacos de trigo, compre, por exemplo, só 2, não é? O que é que acha que a pessoa deve ou não dizer? Quer dizer, repare, ele sabe com uma certa probabilidade que provavelmente 2 dias depois ou 3 dias depois vai chegar outro barco, não é? Certo. E provavelmente isso poderá levar a que a pessoa se calhar compre menos ou compre mais em função disso, não é? Compre menos em princípio, não é? Sim, compre menos em princípio, não é? Se deve dizer que um competidor venha... Isto é o tipo de questões que os tipos da Escola de Salamanca, ao ser confessores, foram obrigados a perceber como é que funcionava a economia de mercado, não é? Portanto, bem, então aqui, quer dizer, o que acontece é o seguinte, a maior parte das pessoas, mesmo se a pessoa perguntar numa sala de aulas, a pessoa diz que a pessoa deve dizer, deve não sei o quê e tal, mas em rigor, isto aqui tem muito a ver com aquilo que está aqui, a pessoa não tem que dizer isso, não é? Ou seja, a pessoa, uma coisa é não enganar ou não defraudar, e outra é estar a dizer coisas acima daquilo que deve dizer. Pela mesma razão, a pessoa numa festa, a pessoa chega lá, encontra uma rapariga bonita, ou um rapaz, então deve dizer, olha, bem, daqui por 2 horas vem aí o meu primo, que é um gajo muito melhor do que... Ou o tipo que é comerciante, deve dizer, olha, para a semana vem um computador, ou vem um telemóvel, que é melhor, não sei o quê, e por aí adiante, não é? Não sei. Quer dizer, ou seja, a pessoa, uma coisa é não enganar, não defraudar, isto tem a ver com isto, outra é a pessoa, mais, pode acontecer muita coisa que pode levar que daqui por 2 dias ou 3 não venha, não venha, quer dizer, então a pessoa amanhã até podia pedir uma indemnização por ter levado a que a pessoa fosse então. Certo. Quer dizer, isto no fundo tem muitas vezes a ver com a tal ideia de especulação, que é, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, olha, eu posso antecipar que pode vir aí uma guerra, pode vir aí uma... E eu, por exemplo, vamos imaginar que eu armazeno 2 ou 3 mil sacas de trigo, não é? E vamos imaginar que de facto vem uma guerra, ou vem uma situação grave, e eu amanhã posso vender aqueles sacos de trigo por o dobro do preço, não é? Mas, repara, o que é que teria acontecido se a pessoa não tivesse guardado aqueles sacos de trigo, não é? Portanto, quer dizer, uma coisa é a pessoa especular, mexendo em regras, alterando regras, manipulando, não é? Criando a situação, e outra é eu antecipar, adivinhar e aproveitar dessa situação, não é? A situação das milhares de pessoas, se isso for alargado, que vão ter trigo por causa daquele tipo de ter guardado, é muito melhor, embora o preço seja mais caro, se que ninguém tivesse guardado, não é? Portanto, este é aqui um ponto assim que... Por isso é que eu pus aqui ilusão a ilha e barco, que era para não me esquecer disso, não é? Pronto, mas esta visão do Milton Friedman, quer dizer, faz, em certo sentido, da ética como um guarda que controla a atividade da pessoa, quer dizer, que faz com que a pessoa não possa pisar certas coisas, que não vá além dos limites, é como um hábito que está a ver se a pessoa está aí para além das regras de jogo, não é? Se está a jogar para além das linhas que estão delimitadas, não sei o quê. Portanto, isto tem a ver um bocadinho com ver se a ética deve centrar-se nas proibições, que é fazer aquilo que está certo, portanto, no fundo é eu fazer aquilo que está certo e não aquilo que está errado, aquilo que é legal e não aquilo que é ilegal. Portanto, outra coisa é perceber se a ética deve não se limitar ao que está certo, mas ao que se faz bem e se pode fazer melhor, não é? Está a ver? Portanto, uma coisa é a pessoa numa relação com outra pessoa, não enganar, não defraudar, e outra é, provavelmente numa relação amorosa, para aquilo correr bem, a pessoa tem que ir além do que está certo, não é? Do que está bem. Então aqui tem essa tal parte, por isso é que eu pus aqui
ética como guarda fronteiriço ou ética como treinador pessoal sobre o que é bom e não apenas sobre o que é certo. E pode ser ainda melhor. Portanto, mínimos ou elevar a fasquia, não é? Portanto, se a pessoa quiser ter um bom restaurante, se tiver que ter bom azeite, bom vinho, tem que elevar a fasquia, ir além daquilo, não fazer apenas aquilo que está certo, não é? Depois melhorar a própria situação. Portanto, é a ênfase, eu pus aqui, não limitarmos a nossa luta ao que é certo e errado, ao que é legal ou ilegal, mas consideremos estes estándares mínimos como adquiridos e dediquemos a nossa energia ao esforço de fazer as coisas bem e, acima de tudo, de fazer coisas melhores, não é? Portanto, pronto, acho que aqui esta parte que é importante, não é? Isto é para dizer que o senhor, o que está a dizer, é muito acima do que normalmente as empresas fazem ou que as pessoas praticam, não é? Portanto, o objetivo da empresa é maximizar o lucro a longo prazo, não é? Portanto, uma coisa é maximizar o lucro a curto prazo, ou para maximizar o lucro a longo prazo tem que ganhar uma determinada reputação. Por isso eu pus aqui, o princípio é fazer o bem e evitar o mal, agir erradamente deve ser apenas uma consequência da pessoa não estar a fazer o bem. O cumprimento da lei livra-nos da cadeia, já vimos isto, mas não nos garante a confiança, esta terá que ser ganha, conquistada. As empresas, ao existirem de forma sustentável, já fazem trabalho de responsabilidade social, portanto, porque se a empresa existe de forma sustentável, está a cumprir, está a pagar às pessoas, está a garantir a sua sobrevivência, a garantir o emprego de amanhã, a pagar impostos, a pagar uma série de obrigações que estão associadas a isso, a servir os clientes, portanto, isso é o essencial dessa responsabilidade. Outra coisa, se deve fazer coisas acima disso, não é? Portanto, pronto. Vamos imaginar, a maior parte de empresários, sei lá, se calhar o Belmiro de Azevedo, não sei o quê, tem o público, tem, se calhar tem a fundação, tem não sei o quê, e eu posso, a maior parte das vezes a fundação é para fazer coisas tipo filantropia e não sei o que mais, mas, por exemplo, se a pessoa vir em muitos países nórdicos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, muitas dessas empresas é para apoiar ideias novas. Em parte é o que acontecia com o Instituto de Liberdade, não é? Portanto, apoiar novas ideias para melhorar a vida das pessoas, não sei o quê, portanto, é um trabalho, portanto, se calhar, mesmo o André Azevedo Alves, uma vez ou outra, que julgo que foi à Suécia, a convite de associações empresariais, a pessoa se centrava em indicar, chamar pessoas para poder divulgar ideias favoráveis à criatividade e não sei o quê. Portanto, aqui, o indivíduo, de certo modo, repare, em parte o público é uma espécie de um custo que eu tenho que fazer para não tirar hostilidade, se calhar de comunistas, de bloco, de não sei o que mais, quer dizer, mesmo assim, quando morreu o Belmiro, isso aconteceu, teve voto desfavorável do PC, de não sei o que e tal. Mas mesmo assim, a pessoa, quer dizer, continua, o medo é tal, e a falta de ambição é tal, que a pessoa, o dinheiro é destinado a pagar, quase como na máfia, uma coisa para a pessoa sobreviver, não é? Portanto, e depois isto é entregue a tipos de esquerdame que controlam um aparelho, não sei quantos. Eu tenho eu inicialmente, quando comecei a escrever artigos em jornais, escrevia no Público, não é? Foi o Manuel Carvalho e um outro que também está lá agora, que é o... Temos que também está lá agora, David e tal, que é daqui, como convidaram, jantar, tal, não sei quantos, a pessoa escreveu lá durante um certo tempo, até que um dia escrevi um artigo, portanto, eu também, nisso acho que sou próximo, se calhar, do Conraria, não sei o quê, a fazer umas coisas fora da caixa. Então, foi apanhado um tipo de cabo-verdiano, não sei se por roubo, não sei o quê, por droga e tal, em Lisboa e tal. Então, naquela mesma altura, havia um tipo cabo-verdiano que vivia na Holanda. Chegou, era inclusive, era também homossexual, não sei, portanto aquilo cobria todas as coisas para um tipo estar à vontade, não é? Embora o tipo fosse vice-presidente de um partido que era uma coisa populista, ou era considerada de direita, ou de extrema-direita, ou de não sei o quê, então eu comparei duas formas de lidar, de um tipo que vinha de fora, com uma sociedade, aqui e acolá, Portanto, mostrar duas formas de integração. Aquele tipo resolveu atuar desta maneira, o outro tipo, então, se calhar até estava demasiado integrado. Mas mesmo assim, a pessoa mandou o artigo, passado 2 horas o tipo disse que estava dispensado. Não podia. Não. Quer dizer, a seguir o António Costa convidou-me para escrever no Diário Económico, não sei, já não me lembro. Portanto, mas pronto, mas via que, quer dizer, um tipo que é empresário, paga não sei o quê, ainda está a pagar a tipos para, tanto, se um indivíduo for a ver o tipo do Pingo Doce e tal,
de certo modo, também está lá, criou uma fundação, aquilo está instalado de tipos hóstias ou não sei quantos e tal. E um indivíduo, se calhar, que é liberal ou que é não sei o quê, tem que ter quase o assentimento para aquela gente, não sei. Não. Portanto, isto é gente miserável, não sei. Não. É tipo que não tem, quer dizer, rapaz, acho que a maior parte das pessoas quer desmontar isto, mas não tem preparação, não tem teoria, não tem, quer dizer, são analfabetos, quer dizer. Pronto, não sei, pronto. Portanto, isto, quer dizer, quer dizer, isto, eu estou a dar o caso da Suécia porque, quer dizer, a Suécia, por exemplo, é um país que tem uma grande igualdade de rendimentos, não é? Tem pouca desigualdade de rendimentos, não é? Mas acho que pouca gente se apercebe que a Suécia é um dos países que tem maior desigualdade de riqueza. Portanto, aquele Estado social é garantido em grande parte por uma desigualdade de riqueza que faz com que a pessoa tenha 8 ou 9 multinacionais, não é? Assim, enquanto nós, 0, não é? Portanto, porque a pessoa percebe que muito do Estado social, em parte, depende da pujança da pessoa ter tipos na primeira divisão, não é? Depois aqui uma coisa com o Henrique Monteiro, que apresentou aquele livro sobre a contas com a ética empresarial. Não, apresentou um outro livro, não sei se foi esse, ele apresentou uma vez um livro em Aveiro, mas já nem sei se foi esse, mas gosto dele, portanto é um tipo também com um espírito bastante independente, é um homem daqui de Viseu, originalmente, embora agora está lá. Todas as boas empresas, pequenas ou grandes, prestam serviço público, sem elas o país não funcionaria, seria o caos, não é? Portanto, o que aqui é relevante é que a maior parte das empresas que fazem responsabilidade social, cidadania, são grandes empresas, não é? Então depois as pequenas empresas é como se fosse uma cambada de tipos que não, quer dizer, que não fazem responsabilidade social, não têm tempo nem dinheiro para poder fazer esse show office, para contratar fotógrafos, para contratar tanto. E aqui tem um bocado a ver isso, não é? Ainda há proposta de responsabilidade social das empresas, face à crescente tendência para tudo regular, como preservar a responsabilidade social das empresas como uma atuação livre e voluntária, não é? Bom, há muitas coisas aí que já nem sei como é que aquilo se chama, mas que hoje cada vez se produziram mais, que é norma, não sei de quantos, norma disto e tal. Numa das normas até tem lá um ou 2 livros meus para dizer como é que a pessoa e tal. Mas cada vez mais as pessoas estão a introduzir coisas que é a responsabilidade social das empresas, não é uma coisa voluntária e livre, é um tipo de ser obrigado a ser responsável por todos os impactos da empresa, não é? Que a empresa gera. Quer dizer, isto é uma coisa possível, não é? Quer dizer, como é que nunca mais acabam o fim disso. Então, a pessoa está a perder a ideia de que é uma atuação livre e voluntária. Portanto, aquilo que a pessoa cumpre não sei quanto, está isto, destina desenvolvimento da empresa e, se quiser, faz coisas fora disso, não é? Quer dizer, ou da empresa ou dos acionistas da empresa, não é? Portanto, fazer da empresa é uma coisa perigosa. Porquê? Porque o tipo que é CEO da empresa pode jogar com isso para ganhar peso e uma reputação acima dos próprios acionistas, não é? Portanto, normalmente a pessoa faz, nas grandes empresas, normalmente a cultura, por exemplo, tipo nórdica ou inglesa, é muito para haver uma pluralidade muito grande de acionistas. Portanto, isso faz com que essa diversidade de acionistas, e todos com pouco peso, pode levar a que o tipo que é CEO da empresa quase se aproprie da empresa, seja dono da empresa e possa fazer isso, não é? Portanto, isso, ao contrário de em países mais latinos e provavelmente também em Portugal, que é como normalmente há acionistas maioritários, não é? O CEO acaba por ser um tipo mandado pelo grupo maioritário, não é? E, portanto, poder prejudicar aqueles que são minoritários. Portanto, mas isto é para dizer que essa atuação livre e voluntária deve ser preservada no que diz respeito aqui à responsabilidade social das empresas, e é isso que faz dela também uma coisa ética e não uma coisa meramente jurídica, não é? E depois aqui stakeholders, colaboradores, acionistas, investidores, fornecedores, clientes, tal meio ambiente, no fundo é a pessoa alinhar estes diversos interesses, não é? Não é privilegiar uns em relação a outros, não é? Tem uma coisa que é de um tipo com uma certa piada, também um bocadinho fora, diz que ser social não é o mesmo que ser reto aos olhos de Deus, não é? Portanto, isto é bem alinhado com as mesmas coisas que o AE, que é a pessoa substituir o ético pelo social. Perigo de minar a responsabilidade individual,
portanto, há sempre o perigo de eu minar a responsabilidade social, individual. Ao fazer coisas e tornar empresa, a pessoa pode minar essa responsabilidade individual. Portanto, aqui tem que ter um equilíbrio. Eu pus claras em castelo, portanto, o tal equilíbrio é aquilo que eu pus de luz, escuridão, pimenta, açúcar, até onde é que deve ir. Há também um ajustamento, se calhar conforme os povos e tal, mas isso não perde o sentido que deve haver ali um equilíbrio, não é? E muito é dado pela natureza humana, a luz que é necessária, luz a mais, luz a menos e tal, isto tem muito a ver também com, não é igual para um macaco, para um morcego, para um rato, para uma... Então, por isso é que eu pus, castelo bater até ao ponto, não é? Que depois, se a pessoa for do ponto, aquilo fica líquido, deixa de estar e tal. Então, este aqui, e na ética, há esta medida, é como se fosse tempero, não é? Por isso é que tem a ver com temperamento, com caráter, com... Portanto, não é uma coisa de uma aplicar normas, não sei, está cega, agora é penalti, um tipo tal, é para bater o tal, não. A pessoa tem que se pesar uma série de outras coisas, não é? Então vê-se da pessoa ser capaz de ter luz, trevas, risco, segurança, portanto, ética, normas e virtudes. Portanto, uma coisa são as normas, são as regras, é o tal menu, e outra coisa é a comida, não é? Portanto, e as virtudes é a habituação, a incorporação dentro disso face a situações, implica os tais hábitos, não é? Depois eu pus aqui convenções sociais e perigos do relativismo, portanto, como nós temos muitas convenções sociais, muitas coisas distintas, eu com isso posso criar a ideia de relativismo moral, não é? Que os valores são relativos, não é? Daí que eu normalmente procuro sempre distinguir entre o que é que são valores culturais e valores morais, não é? Os valores morais é aquilo que é comum aos diversos povos, não é? Portanto, é uma coisa, mentir, roubar, não sei o que e tal. E depois a forma como isso é tratado pode ser diferente, não é? Uma coisa que é interessante, como se diz, ética também significa, em grego, toca do animal, não é? Mas ethos, com acento agudo, em grego, significa costume, do latim mus. Por isso, se costuma definir a palavra moral como tratar dos costumes. Portanto, moral como costumes. Portanto, mas um outro significado da palavra ethos, esta com acento circunflexo, significa segunda natureza, o modo como se vive, incorporando hábitos, adotando atitudes que formam o caráter por oposição ao temperamento, ao patos, ali por uma pessoa, a patologia, quando tipo faz uma análise, não? É a primeira natureza, não é? Portanto, o patos é uma primeira natureza e depois uma segunda natureza, e muitos autores, nomeadamente Adam Ferguson, Adam Smith, etc., costumavam considerar que muitas instituições essenciais à civilização eram o resultado da ação humana, mas não da intenção humana. Portanto, é um terceiro grupo de fenómenos, não? E daqui fazia parte a moral, a lei, a língua, portanto, a pessoa não nasceu a falar português ou inglês, portanto, isso aqui resulta de uma segunda, e a pessoa aprender a não roubar, se calhar a lavar os dentes, a tomar banho, isso é incorporado até se transformar numa espécie de segunda natureza, não? De tal maneira que, mais tarde, tanto incorporado, a pessoa até sente aquilo como da sua própria natureza, não? Portanto, é o que aqui, no fundo, se quer dizer. E esta segunda natureza é mais do que o costume. São modos de ser que o homem adquiriu, realizando atos, incorporando hábitos ou características adquiridos que constituem o nosso ser original. Ora, esta segunda natureza adquire-se lentamente, não é? Portanto, então, isso leva aqui uma segunda coisa, que é normas e caráter das virtudes. Uma coisa são as normas, são as regras, não é? E outra coisa são aquilo que eu adquiro tendo em conta essas regras, não é? Eu pus aqui assim, a nível intelectual é fácil saber o que é que deve ser feito, mas só pessoas com caráter são capazes de fazer situações difíceis. Tem a ver com o tal problema que na ética é essencial a vontade, eu ser capaz de estar lá, de ficar lá, de dar a cara, não é? De dar testemunho. O código de conduta, como toda a norma, representa um ideal de comportamento, mas o comportamento real não reside na norma, mas na virtude, que é a pessoa atuar de uma determinada maneira, não é? Para o código basta uma aprendizagem teórica, mas a virtude requer uma aprendizagem prática, a virtude adquire-se. Então, tem aqui uma citação de um tipo francês, portanto, poucas vezes cito coisas de um tipo francês, que é um escritor da Maracura, que diz: o vício, tal como a virtude, cresce em pequenos passos, não é? Portanto, ou seja, já também acho que falámos uma vez aqui indiretamente, quer dizer, se eu quiser ser bêbado, não basta beber uns copos ao fim de semana, tenho que treinar, portanto. Se a pessoa quiser ser um drogado, epá, não basta tomar umas drogas, portanto, tem que... Se eu quiser ser um ladrão, um aldrabão e tal, não basta aldrabar 2 ou 3 pessoas, tem que treinar, portanto, e eventualmente subir, portanto.
até ser reconhecido, não é? Quer dizer, se a pessoa quiser ser um alcoólico, não é só é ser reconhecido pelos amigos e, no limite, por ele próprio, que afinal já é mesmo. Quem diz isto, diz para o contrário disso, que é um tipo ser honesto, ser competente, ser excelente, a tocar piano, a tocar isto, a fazer, ou como engenheiro, ou economista, não sei o quê. Então, pois é, o vício, tal como a virtude cresce, há aqui uma semelhança muito grande entre essas duas coisas, não é? Tanto, muitas coisas estruturalmente são as mesmas. Depois aqui uma nota quase final. Não basta saber o que há a fazer teoricamente. O essencial em ética, já se disse isto de outra maneira, está em saber e querer aplicar esse conhecimento teórico a casos concretos. Não é? Portanto, é uma coisa que o tipo ser um juiz, ou ser um árbitro, ou a pessoa ter estado num acidente, não basta a pessoa saber o que é que deve ser feito. Não é? O essencial é a pessoa querer aplicar isso, querer fazer isso. Não é? A simples implantação de um código de comportamento não assegura que se apreciem e se pratiquem os valores e normas que eles estabelecem. Não é por haver um código na estrada, não é por haver um código numa empresa que essa simples implantação do código não assegura que se pratiquem os valores e normas que eles estabelecem. O código de conduta é algo que se pode aprender, a pessoa pode dar aulas de código, não é? Quando vai tirar a carta, não é? Mas a retidão moral e a competência profissional adquirem-se com esforço dentro de uma comunidade de aprendizagem graças a contínuos exercícios de ensaio e erro, de equívocos e melhorias. Não é? Portanto, uma coisa é a pessoa passar num código da estrada, isso não garante um comportamento na estrada, não é? Portanto, a pessoa ter uma licenciatura, uma licença para exercer uma determinada profissão, mas a reputação, a retidão, a competência nessa... A reputação que a pessoa vai ganhar é ganha no exercício disso, não é? E através de ensaio e erros, não é? E a pessoa pode viver numa comunidade que incentiva a que a pessoa não cometa erros, não é? Muitas vezes a comunidade em que a pessoa vive não ajuda a que a pessoa seja melhor, ajuda a que seja pior. Se o indivíduo que rouba, se calhar não é criticado por roubar, mas é por ter sido apanhado, não é? Isto incentiva a que a pessoa não mude de vida, não é? Então, isso faz com que, muitas vezes, os próprios pais, a família, não ajudem a que a pessoa possa melhorar, não é? Portanto, eu às vezes aqui costumo terminar isto, quando às vezes termino isto em coisas mais de caráter profissional, como este slide, embora a nota final, ou seja, a pessoa muitas vezes bate com a cabeça várias vezes na parede e os amigos e quem está à volta não ajudam a que a pessoa mais rapidamente perceba que o problema não está na parede, está na cabeça, não é? Então, a pessoa vai continuar, portanto... E alguns até põem a mão para a pessoa não se alijar mais, não se alijar tanto, mas o tipo vai continuar a fazer aquilo. Não é? Portanto, como é que havíamos de proceder? Interroga-se o arquiteto Raulino, não é? Isto aqui tem a ver também com construção de casas. Ele diz, não há que receitar, é ter-se bom senso, conhecer, admirar, amar e saber resolver. Isto é, isto só e nada mais. Não é? Muitos comentadores elogiam, aqui tipos que escrevem na imprensa, na rádio, na televisão, em jornais, muitos comentadores elogiam frequentemente os mercados pela sua capacidade de criar riqueza, mas duvidam da capacidade do mercado para promover a virtude. Por via disso, muitos intelectuais toleram mais do que louvam a economia de mercado. A pessoa, no fundo, tem que ver que mesmo o nazismo normalmente é acusado, são tipos maus, sacanas, não é? Mas normalmente o comunismo é salvo. Embora a pessoa se calhar tenha matado tipos para a Sibéria, não quer liquida, mas normalmente há boas intenções, a pessoa quer melhorar a sociedade, não é? Isto é suficiente para um tipo ficar protegido pelo resto da vida, não é? Tipo, matou 10 vezes mais, só que foi com boa intenção, não é? O outro gajo era mesmo sacana, não sei tanto. Portanto, os mesmos comentadores muitas vezes sugerem que os mercados são caracterizados pelo egoísmo, não é? Contudo, o interesse próprio, que é de facto uma importante característica dos indivíduos que atuam numa economia de mercado, não é o mesmo que o egoísmo. Considerar o interesse próprio é o mesmo que o egoísmo é objetivamente um erro, não é? Mas isto, se a pessoa pegar nobres da economia e tal, está isto, não é? A pessoa baseia-se no egoísmo, não é? Então, o outro tipo que é socialista, que é isto e tal, baseia-se no altruísmo, não é? Portanto, uma economia que visa um lucro, que é uma coisa má, não é? Então, visar o prejuízo é uma coisa boa, não é? E o tipo que visa o serviço sem lucro é uma coisa... Eu muitas vezes, quando dava coisas de responsabilidade social, depois deixei, muitas vezes depois desta até escrevi o primeiro, não sei quanto, depois, não está para aturar, que isto começa a ficar enxameado. Pessoas a ir dar aulas, não sei onde, a pessoa dizia, não, porque
por exemplo, uma coisa é criticável porque, vamos imaginar que um tipo está a ajudar a coisa, mas porque não, a ajuda tem que ser dada sem um tipo querer nada, não é? Portanto, a economia de mercado limita o dano que o egoísmo pode fazer aos outros. A proteção dos direitos de propriedade, juntamente com os requisitos exigidos às partes contratantes para realizar transações comerciais, significa que o potencial das pessoas más para fazer mal está limitado numa economia de mercado, não é? Numa economia de mercado que é centralmente planificada, aqueles que são motivados pelo egoísmo não ganharão por via das transações mútuas benéficas, antes beneficiarão ao ascender a uma posição no sistema político que lhe permite usufruir de bens materiais como complementos associados à sua função. Não é? Portanto, o Cunhal ou muitas pessoas da nomenclatura normalmente eram tratados em coisas especiais, passavam férias, e isso é quase como acontece em muitas coisas também, que a pessoa não pagava, que ele não tinha, o acesso era garantido para a pessoa pertencer a determinado tipo de lugares. Não é? Aliás, na União Soviética havia uma fila de carros à direita ou à esquerda e uma central só para os tipos da nomenclatura, não é? Que a pessoa não podia estar a fazer o bem, não pode estar a ser tratado, não sei o quê. O facto dos indivíduos responderem a oportunidades de negócio nada nos diz acerca do seu ponto de vista moral. Para tal, teríamos que saber como os indivíduos fazem uso dos benefícios resultantes das ações de mercado. Não é? A óbvia manifestação de que uma economia de mercado, tal como é vista pelos críticos, é ganhar e gastar, portanto a pessoa acha que a economia é consumo, ganhar e gastar e tal. Contudo, nós não podemos conhecer as motivações das pessoas ou até que ponto elas se preocupam com os outros pela simples observação do processo de mercado de compra e de vender, da pessoa e possa concluir que a economia de mercado se caracteriza por materialismo, só porque nós observamos tais comportamentos como ganhar e gastar, é como concluir que a Terra é plana, porque é tudo o que nós observamos diretamente com os nossos olhos. Não é? A economia de mercado tanto requer como facilita a cooperação, não só no sentido de um mínimo de cooperação necessária para permitir e fazer respeitar contratos, mas também a cooperação que promove certos valores e modos de comportamento que são necessários para que as pessoas promovam o seu próprio bem-estar e o dos outros num jogo de soma positiva de uma economia de mercado. Os mesmos comentadores que escarnecem e tratam com desdém o motivo lucro, todavia, os mesmos comentadores escarnecem e tratam com... Isso aqui tem um quê a mais, na tradução. Todavia, outros maximizadores no seio da economia de mercado não sofrem tal tratamento. Não se censura o motivo salário ou motivo preço quando as pessoas tentam ganhar melhor posição em situações de mercado ou em outros contextos. Contudo, todos os que estão envolvidos em transações de mercado, em geral, tentam perseguir de forma intencional os seus interesses sem causar dano aos interesses dos outros. Pronto, como comportamentos ditos sociais podem encorajar condutas antissociais. Quer dizer, um dos problemas, é por isso que eu normalmente evito a palavra social, quer dizer, repare, muitas das vezes bairros sociais estão associados a crime, a roubo, a não sei o quê e tal. Mas, em parte, as pessoas também são vítimas daquele tipo de estrutura, não é? Como é que comportamentos ditos sociais podem encorajar condutas antissociais, não é? Como é que esse tipo de apoio pode fomentar e que a principal vítima são as pessoas supostamente estão a ser ajudadas, quer dizer, e em grande medida isso também acontece porque o poder político precisa de tipos dependentes, não é? Claro. Portanto, fomenta ali bolsas de votos, não é? Portanto, e entrega gerações inteiras a essa dependência, não é? Pronto, então isso tem aqui portanto, liberdade de escolha para perseguir um certo tipo de ação e cursos alternativos de ação é essencial para que as pessoas possam ser consideradas morais, ou seja, a moralidade não é possível sem liberdade, é uma coisa que a pessoa vê maior. O estatismo encoraja o comportamento antissocial, através da concepção de mecanismos de Estado de Previdência. Trata os meios de produção, incluindo os próprios seres humanos, como bens móveis de uma classe dominante ou do Estado, a usar para benefício de um bem maior, não é? Portanto, isto é instrumentalização, é colonização da sociedade pelo Estado, não é? E a começar pelas pessoas mais débeis, não é? Que são instrumentalizadas. Pronto, então passámos aqui para um outro ponto. Como o mercado é imperfeito, a pessoa diz, como o mercado é imperfeito, deve ser regulado e controlado. Pessoas, pelo Estado. E depois aqui, por quem? Por quem é perfeito? O Estado, não é? Burocratas ou políticos. Portanto, mais uma vez, é o problema aqui da pessoa separar o lucro e o serviço, não é? Economia de mercado, lucro ou serviço aos outros. Essas duas coisas estão associadas uma à outra, não é?
Às vezes aqui, por exemplo, quem é que manda, uma das coisas que preocupa as pessoas é quem é que manda, isto é uma coisa desregulada, quem é que manda no mercado, ninguém manda, isto não pode ser, alguém tem que mandar, tanto não. Pois isto também é dele, será verdade que o lucro é sinal que nos indica o que temos que fazer de maneira a servir as pessoas que não conhecemos? Pronto, eu pus aqui uma coisa do Bento XVI, mas que está na linha do João Paulo II e do Leão XIII, que é o perigo de corroer a sociabilidade com base no binómio, aqui está mal escrito aquilo, exclusivo mercado-Estado, descurando o terreno da sociedade civil e a necessidade de preservar o equilíbrio entre liberdade e igualdade, entre dignidade e sentido da comunidade. Não é? Portanto, o projeto da política não é de solucionar problemas, mas achar problemas para justificar a expansão do poder do governo e aumento de impostos. Não é? Portanto, isto aqui está um bocado na mesma linha. Será que o poder político atrai os piores e corrompe os melhores? Será que os impostos servem para oferecer serviços públicos ou para justificar a cobrança de impostos? É que nós normalmente se chama contribuições, quer dizer, habilmente, não é? Será que, em geral, a regulação é promovida e realizada pelos próprios regulados para encarecer o custo da atividade económica e assim impedir a entrada no mercado de concorrentes? Será que a corrupção é problema ou uma consequência? Só um sintoma e não uma doença? Mais gasto público, mais evasão fiscal? Será que os impostos são o preço que pagamos pela civilização? Já vimos isto. Por exemplo, uma das frases que eu às vezes costuma dizer, o Proudhon, que era um tipo anarquista, não é? Para Proudhon, o governo passou a designar aqueles que dirigem a máquina estatal, não é? Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo, o Proudhon é individualista e é a favor da propriedade, portanto, mas do alargamento, portanto, aqui é uma coisa, é tipo cooperativismo, não é? Visão do Estado como fornecedor de bem-estar ou como guardião da estrutura no seio da qual os indivíduos se podem prover a si próprios. O Aristóteles costumava fazer duas grandes perguntas políticas, que é: quem é melhor avaliador da qualidade de uma refeição? É a pessoa que almoça ou é o cozinheiro que faz a comida, não é? Quer dizer, quem é melhor avaliador da qualidade de uma casa? É o arquiteto, o engenheiro ou a pessoa que habita a casa, não é? Portanto, isto é evidente que, em geral, quando a pessoa diz uma coisa desta, a pessoa diz, não, é quem habita a casa, não é o não sei quantos, é quem almoça, não é quem... Mas se a pessoa puder dizer, olha, quem é melhor avaliador da qualidade do ensino, não é? É as pessoas que estão no Ministério, ou é a pessoa que escolhe esta escola e aquela. Portanto, a pessoa aí já não... Quem diz isto diz da saúde, diz outra... Mas aqui estão em causa dois tipos de saber, portanto, um saber teórico, não é? E depois um saber de pormenor, não é? Um saber disperso, não é? Portanto, mesmo nas catedrais medievais, um bom arquiteto ou um bom mestre sabia que o carpinteiro ou o pedreiro sabia mais do que ele sobre a qualidade da pedra ou da madeira daquele sítio, não é? Portanto, aqui está um saber que se calhar podia ser formalizado, pode ser até passado, e outro saber, a receita, o passado, e outro é um saber específico, tácito, portanto, então a combinação destas duas coisas, não é? E a última palavra, quem deve ter a última palavra? A última palavra deve ser dada, também em democracia, ao tipo que almoça, que janta e não sei o quê, não ao outro. Não tipo que fazer só arquitetos, pontos, não sei quantos, é corrigido pela... Mas isso não quer dizer que a pessoa deva desvalorizar, sabe? Não, no limite, o tipo não gosta da comida, porque o tipo não está preparado, não gosta de filme, tipo faz um filme, bem pago, ninguém vê, porque são gajos ignorantes que não sabem, então isto privilegia que o Estado, as câmaras apoiem uma espécie de elite que não tem público, que não tem nada, portanto, mas e apoia porque são tipos protegidos, cortesãos portanto, pronto, então, isto aqui, quem é que deve ter a última palavra? Eu pus aqui assim, Grécia e democracia. Portanto, acho que aqui é uma coisa que é bastante importante, que também tem a ver com isso. E depois também está ligado com uma outra coisa, acho que já falámos nisso, quer dizer, na Grécia, a pessoa normalmente tem a dizer que a democracia foi criada na Grécia, nasceu na Grécia. Isso é verdade, em parte. Só que quem votava era um reduzido número de pessoas, não é? Falámos aqui já, não votavam as mulheres, não votavam os escravos, não votavam os metecos, que eram estrangeiros, portanto aquilo ficava reduzido a uma coisa mínima. Mas, em parte, isso aconteceu ao longo da história, não é? Portanto, quer dizer, muitas vezes só votavam os brancos,
ou só votavam os proprietários, o que poderia ter alguma razão de ser, não é? Portanto, ou seja, quem votava nos condomínios, quando a pessoa vive num prédio de condomínios, o voto é daquele tipo que é proprietário, não é? E não das dezenas de pessoas do prédio, senão um tipo tinha lá no prédio 10 pessoas, outro gajo tinha tal, outro tipo tem no mar, então a pessoa ficava nas mãos dos tipos que utilizavam e era pago por outros, não é? É isso que faz com que o AIEC defenda duas câmaras, uma dos tipos que pagam, não é? E outra, como seria o normal, porque amanhã, se o Estado tiver 60% de pessoas dependentes, não é? Portanto, essas pessoas vão expropriar, os outros não sei o quê. Portanto, então isto é para dizer que sempre uma maioria, e mesmo quando funciona, às vezes é menos de metade da população que vota, não é? E eu chamei a atenção também no outro dia, que quando foi a criação da República, uma das coisas que era prometida era o voto das mulheres, as mulheres continuaram a não votar e acrescentaram só podem votar pessoas alfabetizadas. Quem não for alfabetizado não pode. Isso reduziu ao mínimo. Tanto quem votava, não é? Isso depois deu aso a que aparecesse o Salazar ou aparecesse outro tipo de coisa, que a maior parte das pessoas estava fora disto, não é? A pessoa tem a ideia que o protestantismo está ligado ao capitalismo, não é? E o catolicismo é o contrário disso, não é? Portanto, o catolicismo é hostil. Quer dizer, mais uma vez, isto é... repara, isto é uma coisa falsa, não é? Isso... Não só o AIEC, o Rothbard, etc., viram que muitos princípios foram apoiados por gente católica, não é? Então o que é que acontece? Acontece que, na verdade, há aspectos do catolicismo que, depois pode ver esse artigo, que é rigor, disciplina, não sei o quê, tudo isso tem muito a ver com a ética protestante, não é? Mas o essencial do catolicismo tem a ver com aventura, milagre, que é a tal ideia de criatividade, é muito mais católica que protestante, não é? Quer dizer, muitas do nascimento do capitalismo tem a ver com a parte peninsular, tanto que nem sequer havia protestantes e católicos, ainda não havia essa divisão, e também tem a ver com cidades italianas, tanto, onde há uma pujança que é muito anterior, tanto, a isso. Agora, mas isso não quer dizer que não haja, apesar de tudo, uma certa hostilidade em relação ao lucro, mas essa hostilidade não provém do cristianismo, não é? Provém da Grécia. Portanto, repara, por exemplo, se a pessoa ler o Timeu de Platão, no Timeu de Platão diz-se expressamente que não é próprio de um cidadão grego dedicar-se ao negócio, não é? Portanto, quer dizer, a cidadania grega é uma coisa que não casa, que é hostil ao negócio, não é? E o que é que quer dizer negócio, que é uma palavra de origem grega? Quer dizer negação do ócio, não é? Ou seja, um cidadão grego, porque tinha aqui todo aquele aparato de gente a trabalhar para ele, devia se dedicar a coisas que não davam lucro, não é? À política, às artes, à escultura, à discussão, às várias coisas, não é? Da ágora, que não tinham lucro. Portanto, e a ligação ao lucro é uma coisa que não era bem, isso era para tipos que estavam abaixo. Portanto. E porquê é que a pessoa não se deve dedicar ao negócio? Porque se dedicar ao negócio tem que lidar, tem que atender pessoas que não têm casa, que é um tipo que não tem eira nem beira, não é? Escravos e estrangeiros. Portanto, três coisas indignas de um cidadão grego, não é? É preciso ver que na Grécia Antiga os deuses é uma coisa que estava acima, não é? É por isso que o São Paulo, que era um cidadão romano, quando vai na Grécia e tal, falar de cristianismo, não sei o quê, um tipo que morreu na cruz e tal, tipo, este gajo é um idiota, nem um minuto se dá um gajo destes. Porque aquilo contrariava toda a ideia que um tipo tinha de Deus, quer dizer, um tipo que encarnou, não é? Não, um tipo que usava as mesmas coisas, mas estava acima disto, não é? Tanto. Aliás, há de ver que muita da hostilidade em relação a estrangeiros e tal, na Grécia é mais forte do que se a pessoa passar para outros países. Então o que é que acontece? Quer dizer, esta cultura grega passou para o Império Romano, não é? Porque o Império Romano, mesmo sendo vitorioso, em parte devia aceitar uma certa superioridade, embora isso é atenuado, e o sul da Europa coincide com esse Império Romano, onde predominava a cultura grega, não é? Portanto, é natural que o cristianismo tenha entrado de forma mais franca, com menos preconceitos, no norte do que no sul, não é?
Portanto, aliás, há uma das coisas interessantes é que, por exemplo, na maior parte dos países do norte e do centro da Europa, os dias da semana são dias pagãos, não é? Quer dizer, uma coisa que é engraçada é que, por exemplo, nós os dias da semana é domingo e depois é segunda, terça, quarta, que é o segundo dia a partir ao dia do Senhor, tudo aquilo foi mudado em função do domingo, que era o dia do Senhor. Isso é o que se passa na Grécia, não é? Está bem mudado. Quer dizer, a pessoa mudou, mas não quer dizer que tenha mudado substantivamente. Não sei até, como se mudasse a lei, mudou o nome, mas aquilo mantém. Então, isto é para dizer que, em grande parte, repara, a questão não passa por cristianismo, passa porque o sul da Europa é dominado por uma cultura onde tem uma marca grega muitíssimo forte, não é? Que é hostil. Aliás, há pessoal de ver isso, quer dizer, uma grande parte dos socialistas eram aristocratas, não é? Porque a pessoa que tinha se unir contra os tipos que eram burgueses. Então, une-se contra uma classe operária, tal, não sei o quê, tal. A maior parte dos tipos do MRPP, que eram meus amigos daqui do norte, não é? Eu tive um desastre com 2 deles, quer dizer, de famílias, Ana não sei quantos, ou não sei o quê, quer dizer, do Calen, do Ramos Pinto, sei, toda essa gente é do MRPP, não sei tanto. O Durão Barroso, não sei o quê, mas a pessoa podia enumerar aí, porque a pessoa viu que queria fazer a mesma coisa que o PC, mas não queria estar no PC, então a pessoa fazia, não é? Portanto, para isto aqui, depois a pessoa se calhar vai falar nisso, recordar que na base do funcionamento de uma economia de mercado não está o egoísmo, mas o interesse próprio, já falámos, o mercado tanto económico como político é imperfeito, trabalha com pessoas imperfeitas e para pessoas imperfeitas. Depois aqui uma citação de um tipo que até tirei agora isto de um tipo que eu gosto bastante, que é um tipo chamado Luís Marques, do Expresso. Então, ele pôs aqui uma frase deste Nobel, que diz que os grandes inimigos da economia são a ação de grupos de interesse, o corporativismo, o controle da atividade económica, a proteção de alguns sectores ou empresas. É o que temos em Portugal, desde a geringonça, e o que vai continuar com o PC. Não se muda a natureza de partidos que odeiam a economia de mercado e a iniciativa privada, que protegem o setor público, que beneficiam os lobbies sindicais e as respectivas clientelas, que não legalizam os funcionários públicos, que os trabalhadores do setor não têm, que não querem concorrência, que acham que tudo que se paga com impostos e dívida, não é? Pronto. Isto é um bocado também para usar alguns autores que não sejam estritamente austríacos, não sei o quê. Depois pus aqui uma coisa que tem piada, não é? Portanto, isto no fundo está ligado também ao suborno, uma cultura de suborno, de corrupção, não sei o quê. Portanto, uma das maneiras da pessoa, às vezes, lidar com isso, porque a pessoa diz, o que é suborno, que não é? Eu às vezes costumo usar aqui assim uma piada, mas, ao mesmo tempo, isto também é interessante, não é? Então, uma das maneiras de eu definir o que é suborno ou não é dizer, olha, se podes comê-lo, bebê-lo ou fumá-lo num só dia, então não é suborno, não é? Então, isto seria um critério. É quase que uma pessoa diz, olha, mais do que não sei quantos, portanto, 200 euros ou não sei o que, então. Mas eu depois acrescentar aqui outras coisas. Outra maneira de definir o suborno é dizer, é o suficiente para distorcer o julgamento de uma pessoa, não é? Até podia ser uma coisa pequena, um bilhete para ir ao futebol, não sei onde, que seja suficiente para... Outra, se fosse tornado público, estaria embaraço e consequência para a organização. Pronto. Outro ponto que eu tenho aqui, que resolvi acrescentar aqui, eu muitas vezes quando dava coisas em empresas, costumava começar por um slide em que punha um globo em ponto muito grande e outro em ponto muito pequenino, e no fundo é isto, o pequeno mundo dos negócios é um mundo muito grande, não é? E o grande mundo dos negócios é um mundo muito pequeno. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer, se um tipo for um pesteleiro, ou um tipo que arranja coisas de eletricidade, então, aí, um biscateiro, não é? O incentivo para a pessoa ser honesta, ser séria, é pequeno, não é? Porque a pessoa tem um mundo com telemóvel, com não sei o quê, pode ir para a Maia, pode ir para aqui, então tem milhares de tipos para o trabalho, não é? Ou seja, o pequeno mundo é um mundo muito grande, a pessoa não tem. Então, a pessoa não tem incentivo, pode aldrabar este, a seguir aldrabar o outro, então e vai ter sempre tipos para... Vai ter sempre clientes, não sei tanto. Quer dizer, pelo limite, o grande mundo dos negócios, provavelmente uma Adolfo, não sei o quê, sabe que só podia fazer uma vez aquilo, não é? Se fazia uma vez, fica impedido, ou vai para a cadeia 40 anos, se fosse aqui não ia, não é? Mas sabe que não vai poder fazer mais nada. Então, quer dizer, o grande mundo dos negócios é um mundo muito pequeno, é o que se quer mostrar, e isto também tem a ver com onde é que eu quero, se eu quero ser biscateiro, ou se eu quero ser não sei o quê, então a ética pode ser valorizada de maneira diferente. Na realidade, há leis de dinamismo, não é? Portanto, que são leis impressas ou escritas na natureza, não é? A natureza tem leis
inscritas, tem leis impressas na natureza. Essas leis são leis dinâmicas. Quer dizer, o que é que são as leis científicas? As leis científicas são leis que tentam descrever essas leis de dinamismo, não é? E que mudam, não é? Mas nunca são a realidade, não é? É como se eu tivesse uma fotografia, nós tirámos uma fotografia, não é? Mas daqui por 10 anos cá tinha que tirar outra fotografia. Para que aquilo seja válido, tem que apanhar o nosso próprio dinamismo. Portanto, uma coisa é o dinamismo interno da própria natureza e outra é a própria ciência, que se pode aproximar, é quase como se fosse uma linha reta, e depois é uma coisa assintótica, mas a pessoa nunca toca. Portanto, há um progresso que se pode aproximar, por isso é que o conhecimento científico é sempre provisório, e por isso é que a pessoa nunca deve morrer por um conhecimento científico, tanto porque coisa que vai dar lugar a outro, não é? Pronto, e leis de dinamismo, eu posso chamar essas leis científicas, também posso chamar leis forma, não é? Portanto, uma coisa é as leis internas, as leis impressas, inscritas, e outra coisa são as leis forma, são fórmulas, equações que eu vou para apanhar, para captar, aliás, conceito em alemão quer dizer captar, como tentar aprisionar a realidade, não é? Agora, o vírus, a pessoa vai tentando criar para poder... Portanto, mas uma coisa é o dinamismo do vírus e outra coisa é a pessoa tentar acompanhar isso, não é? Pronto, então, e leis de forma, o que é que são as leis de forma? São leis lidas ou expostas, não é? Quer dizer, que são as tais leis científicas, que a pessoa pode ler e expor. Portanto, aliás, para uma coisa ser considerada científica tem que depois ser aceita também pela comunidade, aceitar que aquilo é, portanto, e vai ser substituída por outra, normalmente depois ficam coisas por explicar e eu tenho que outra lei para ser mais ampla que aquela, não é? O Hayek costumava dizer que a pessoa normalmente acha que a riqueza de um país depende muito dos recursos que tem e tal, depois os recursos podem se esgotar, depois vamos ver isso, mas o que ele normalmente costumava acentuar que o principal recurso está na cabeça da pessoa, não é? E é descobrir novas coisas, portanto, isso, e a pessoa lidar com coisas inesgotáveis. Quando eu era da sua idade, se a pessoa fazia previsões, o petróleo vai acabar, não sei quantos, isto não sei quantos, a pessoa podia também ir ao Ricardo, ou ao Maltos, ou não sei o quê, tanto... Pronto, então, quando foram inventados os computadores, um computador nunca havia numa sala desta, não é? E um dos tipos que esteve ligado à criação de computadores, que foi este indivíduo, o tipo, uma vez perguntado, foi entrevistado, e o tipo disse, quando muito no mundo haverá 5 computadores como este, a pessoa não é. Hoje se calhar um tipo qualquer que se calhar tem 5 computadores, não é? Exato. Portanto, isto é para dizer que a pessoa antecipar o futuro. Antecipar o futuro. Isto é uma coisa que eu já falei também uma vez, controlar o progresso. Ou será que o progresso se dá à medida que nós usamos cada vez mais coisas sem ter que pensar nelas? Portanto, do ponto de vista que as normas tal também já foi isto dito, em muitos casos, não mesmo na maioria deles, aqueles que triunfaram foram os que aderiram ao hábito cego, ou aprenderam através do ensinamento religioso coisas como honestidade é a melhor política, derrotando outros, por esse meio, os companheiros mais espertos que tinham raciocinado de outro modo, não é? Portanto, no fundo, o que aqui a pessoa quer dizer é que muitas das vezes a pessoa baseia os seus raciocínios com base em coisas que não domina, não é? Portanto, é como se surfasse numa onda, não é? A pessoa não domina a onda, não domina e tal. E muito isto tem a ver com tradições que possível inovação, não é? Portanto, e não tem a ver com uma coisa do tipo montar. É como se a pessoa surfasse numa onda e apanhasse e usar coisas que não domina, não sei. Tá? E mesmo os homens maus podem ser levados pelo mercado a fazer o bem, enquanto homens bons devem conhecer podem ser induzidos por processo de mercado a fazer o mal, por processo político a fazer o mal. Sei que fosse Adam Smith, não? Não, era tudo. Este tipo esteve ligado ao Manchester United, não sei, é um tipo intelectual, empresário e tal, é um tipo conservador, mas ao mesmo tempo é um tipo ligado a coisas dinâmicas, tu falas disto, é um mas tipo... o Adam Smith disse algo muito parecido, não? Sim, pode ter dito, mas isto aqui tem mais a ver... Bem, ele era um tipo próximo dele, não é? Quer dizer, é um dos 7 ou 8 tipos mais próximo dele, tanto. Mas isso, também, isto em parte está no Adam Smith, está não sei o quê, a ideia de grupos organizados, não organizados, isto está no Adam Smith, não é? Tanto da pessoa usar o processo político e tal, por isso é que a pessoa quer limitar, tanto... quer dizer, o Adam Smith sempre achou que a maioria da sociedade não depende de quem manda, não é? Depende de reduzir o poder de quem manda, não é? Exato. E tudo, mudar a sociedade através dos tipos que estão em cima é uma coisa que não é tanto... Se os homens fossem anjos não seriam tal, acho que, pronto, não é preciso estar a dizer isso, o deveriam controlar-se si mesmo e em seguida obrigar a controlar a si próprio. Isto em parte apanha coisas também que estão na Grécia Antiga, que é a ideia da pessoa, por exemplo, muitas vezes o navio tinha que andar de noite
E, portanto, no mar havia sereias. Portanto, as sereias constituíam uma atração para um tipo se desviar da rota. Para não... Então, o que é que, no fundo, muitas vezes se fazia? Era atar o marinheiro ao próprio mastro para que a pessoa possa resistir, portanto, o tipo que dirigia, então, possa resistir às sereias. Pronto, então, ficávamos assim aqui. Pronto.